Boa noite, muito bem-vindos. Vamos começar o nosso mantra, né? Não fico nervosa em momento algum, porque a alegria é o ambiente em que vivo. Do livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. No livro dos Espíritos, a pergunta é a 863. Os costumes sociais obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações. O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles se submetem a estes costumes, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisesse, poderia libertar-se de semelhante jugo. Por que então se queixam? Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio, de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Isso não quer dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns em quem há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Nesse sentido, esses costumes sociais, né, esses preceitos flexibilizaram bastante, mas mesmo assim ainda existe muito preconceito, muita censura, e quem não segue as normas sociais acaba sendo objeto de muita crítica. Mas todos temos livre-arbítrio para saber se aquilo é bom ou não e agir de acordo com os preceitos divinos. Vamos então para o livro Obras Póstumas, onde nós estamos lendo chama-se a minha primeira iniciação no Espiritismo, que é, de uma certa forma, uma autobiografia de Kardec. E aqui é uma mensagem falando sobre a regeneração da humanidade. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira, e a resistência que virá a opor mascarará, por meio de terríveis lutas, o fim do reinado dos que a constituem. Desvairados correrão à sua própria perda, provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades,
de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era de renovação. E como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Contudo, através da escura nuvem que nos envolve e em cujo seio ronca a tempestade, já se pode ver despontando os primeiros raios da nova era. A fraternidade lança seus fundamentos em todos os pontos do globo e os povos estendem uns aos outros as mãos. A barbárie se familiariza no contato com a civilização. Os preconceitos de raças e de seitas que causaram o derramamento de ondas de sangue vão se extinguindo. O fanatismo, a intolerância perdem terreno, ao passo que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. Por toda parte fermentam as ideias, percebe-se o mal e experimentam-se remédios para debelá-lo, mas muitos caminham sem bússola e se perdem em utopias. O mundo se acha empenhado num imenso trabalho de gestação que já dura há 1 século. Nesse trabalho ainda confuso, nota-se, todavia, que predomina a tendência para determinado fim, o da unidade e da uniformidade, que predispõem à confraternização. Eu acho que ainda vai chegar isso aí. Que a nossa evolução é cíclica, né? Então, vai à frente, volta um pouquinho, vai mais à frente, volta um pouco menos. Então, a gente está na maré baixa. Vamos ver como é que vai se dar daqui para frente. Vamos então terminar com as Trovas do Viajor. É de Sabino Silva, está no livro Trovas do Outro Mundo, uma psicografia de Chico Xavier. Trabalho sem esperança, tormento de cada dia. Esperança sem trabalho, armazém de fantasia. Ninguém errará na essência, por mais incerto se veja, se nunca fizer aos outros aquilo que não deseja.